A Ética de Spinoza, né, é dividida em 5 partes, ou 5 livros, né? 5 capítulos, se vocês preferirem. O capítulo 1 e 2 é um capítulo mais especulativo da ética, que é sobre a natureza de Deus, né? O capítulo 1 é sobre Deus, e o capítulo 2 é sobre a origem e natureza da mente. Então são capítulos mais especulativos, que Spinoza parte do absoluto, das teses especulativas, para deduzir consequências até a mente, os afetos, as formas de conhecimento. Isso é o capítulo 1 e 2 da ética. No capítulo 3 em diante, 3, 4 e 5, o Spinoza faz um método inverso. Ele parte do corpo, do mais baixo. É um método que a gente poderia chamar de indutivo. E é um pouco por aí que o Deleuze vai, né? Tentando mostrar justamente o quão prática é a filosofia do Spinoza, o quanto que a ética dele é uma ética muito encarnada. Então ele parte do corpo. E aí começa, foi onde a gente parou, né? A gente terminou, né, a aula passada sobre a primeira tese prática, né? Que é sair da consciência para o pensamento, né? Para pensar a materialidade das causas. E aí tem aquela frase famosa do Spinoza, no livro 3 da Ética, no início do livro 3, que é a provocação que ele faz, né? Que nós não sabemos ainda o que pode um corpo. A potência do corpo nós ainda não conhecemos. E é uma provocação, né? Porque o Spinoza está provocando aí a filosofia clássica, que durante séculos sempre falava da alma, dos atributos da alma, das qualidades da alma, das suas virtudes, mas pouco se fala sobre o corpo e os afetos. Então, Spinoza faz essa provocação, não sabemos ainda o que pode um corpo. E a gente viu, então, que o corpo, segundo a ética do Spinoza, tende a recolher efeitos. Efeitos que nascem dos encontros de corpos. Os corpos se encontram e eles se marcam. Então, cada encontro que nós fazemos, e quando eu digo encontro, não é apenas encontro de pessoas, mas encontro com qualquer forma de materialidade, seja infinitamente pequena, seja infinitamente grande, todas as formas de encontros de corpos produzem mudanças nos corpos. E essas mudanças são é o que o Spinoza chama de afecções. E aí nós percebemos, então, as nossas mudanças, né? De força de existir. Essas mudanças de força de existir, ou seja, o fato de que alguns encontros nos fortalecem e outros encontros nos enfraquecem, produz 2 afetos, como a gente viu, né? A alegria, que é a sensação de fortalecimento, quando os encontros nos compõem, e a tristeza, quando os encontros nos decompõem, quando os encontros nos enfraquecem. Então nós apenas recolhemos esses efeitos. A gente tem um certo encontro, nos fortalece, um mau encontro nos entristece. Isso é o que o Spinoza chama de consciência. A consciência como diz o próprio nome, é a ciência de algo, né? Então, a consciência é ter a ciência de que algo nos enfraquece e de que algo nos fortalece, que algo nos alegra ou que algo nos entristece. Só que nós não sabemos o porquê disso. Então, para compreender o porquê que os encontros de corpos nos alegram ou nos entristecem, é necessário entender as causas. Então, vem toda a teoria do Spinoza de sair, né, justamente da consciência e buscar o pensamento, que o Deleuze chama de inconsciente mesmo, né? Ou seja, o inconsciente do próprio pensamento, que também é paralelo, que é a mesma coisa que o desconhecido no corpo. Ou seja, nós desconhecemos o que nos faz bem e o que nos faz mal. E aí todo o trabalho da ética é um trabalho em prol do conhecimento, em prol de construir um conhecimento singular sobre os nossos corpos e sobre os nossos afetos. E aí a gente viu também, né, que a consciência tende a criar ilusões. Quais são as ilusões? As ilusões das causas finais, então, que isso vai gerar que vai fortalecer o pensamento moral, né? Então, por exemplo, a gente tem um encontro com uma pessoa, e esse encontro nos enfraquece, a gente tende a moralizar e achar que aquela pessoa é uma pessoa má. Mas, na verdade, ela não é uma pessoa má, ela é uma pessoa ruim para nós, né? Para aquele encontro. Então, por exemplo, tende a pensar que uma pessoa é boa ou má, tem muito a ver, no sentido moral, né? Com pensar em causas finais. Que alguma coisa foi destinada para o bem ou destinada para o mal, ou que as coisas têm causas finais, né? É um outro tipo de ilusão do livre-arbítrio, né, que a gente viu, né, que nós sentimos coisas e achamos que somos livres para escolher, né? Mas as forças que nos levam a decidir tais e tais coisas, essas forças são justamente os afetos.
Então, Spinoza, então, vai falar, né, sobre a necessidade de conhecer, para entender essas causas, né? E, por isso, abandonar a ilusão do livre-arbítrio. E, por fim, a própria ideia da invenção de Deus. É uma espécie de projeção nossa para tentar encontrar uma causa primeira de todas as coisas. Então, a ilusão das causas finais, a ilusão do livre-arbítrio e a ilusão das causas iniciais ou totais, né? Um Deus projetado à imagem e semelhança do humano. E a gente terminou a aula falando disso, né? Do esforço da ética do Spinoza de sair dos efeitos para encontrar as causas, ou seja, as afecções, as transformações que os encontros de corpos produzem, para que possamos conhecer as causas dos nossos pensamentos e das nossas ações. Que implica a ideia de formar ideias adequadas, né? A gente concluiu a aula falando disso, né? De que ideias adequadas, né? A noção de ideia adequada, que é uma noção muito importante para a ética de Spinoza, significa uma noção, ou uma ideia, ou um conceito, né? Que implique o conhecimento de pelo menos dois corpos, ou seja, é uma noção comum entre pelo menos dois corpos. O que diz respeito a pelo menos dois corpos, a gente pode dizer respeito a muitos corpos, né? O exemplo do Spinoza é: todos os corpos são extensos, ou seja, todos os corpos são materiais, né? Ocupam lugar no espaço. Isso é uma noção comum que diz respeito a todos os corpos. Mas também há noções comuns que dizem respeito a dois corpos, apenas, né? Eu dei o exemplo das mãos do bebê, quando o bebê começa a descobrir que tem mãos, experimentar as mãos, né? Então, é um conhecimento, né? Então, para Spinoza, o conhecimento sempre é uma produção. Então, veja, seja do bebê, que vai encontrando as suas mãos e vai formando uma noção adequada do seja do astrônomo, que olha para o céu e cartografa o universo, tudo é uma produção, é uma invenção de ideias adequadas. Não significa que as ideias adequadas, elas não estão dadas. Elas têm que ser produzidas por um esforço de conhecer como os corpos funcionam e de como os corpos funcionam juntos. A ideia de noções comuns. Então, formar ideias adequadas, então, implica um saber do desconhecido, do que a gente ainda não conhece, né? Ou seja, do que está além da consciência, para compreender as engrenagens das coisas, ou seja, as causas. Que é paralelo, que é idêntico, né, na verdade, ao inconsciente do pensamento. Ou seja, há muitas coisas do pensamento que nós ainda não conhecemos, né? Vai diretamente à noção de inconsciente, né, que é a psicanálise e as teorias do inconsciente. Na psicologia tentam discutir, né? Discutir o nível profundo que modela, que guia, que dirige as nossas ações. Bom, sobre a aula passada, sobre o texto que vocês leram, né? Imagino que vocês tenham tido tempo de ler o texto, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara sobre o texto, sobre a aula passada, ou sobre esse breve resumo que eu fiz agora. Tranquilo até aí, pessoal? Algum comentário também? Sim, Gabriela. Professor, você pode explicar novamente o conceito de conatos? Eu não entendi muito bem quando foi explicado ontem. O conceito de conatos, né, para Spinoza, significa um esforço de perseverar no ser. Então, segundo Spinoza, todos os seres, todos os modos do ser, ou de Deus, ou natureza, os modos da substância, todos os modos tendem a perseverar no seu próprio ser. E por que Spinoza diz isso, né? Porque a definição que ele dá da substância, ou de Deus, ou natureza, né, é a mesma coisa, né? É a definição daquilo que age pela sua própria potência. Então, Deus é o ser infinitamente potente que age. Então, nada pode impedir a sua ação. Então, significa dizer que toda a natureza é positiva, é afirmativa. A natureza, Deus ou natureza, produz. Então, há na natureza toda uma produção sem fim, uma ação sem fim. Me lembra muito um conceito de Tomás de Aquino, da Idade Média, o conceito de ato puro. É um ato puro, é um ato sem negativo. É um puro ato, sem nenhuma resistência. A natureza é assim. Então, nós, como somos modos da natureza, nós também agimos, né?
nós agimos, né, para manter o nosso ser, para continuar agindo, né? Então, todos os modos de ser, como nós, humanos, nos esforçamos para perseverar no nosso ser. Daí que nós temos uma tendência natural, digamos assim, por afastar as afecções tristes e buscar as afecções alegres, ou seja, tudo aquilo que nos fortalece, que nos faz perseverar no ser, e afastar tudo aquilo que nos tira do ser, que diminui a nossa força de existir. Então, conatos também pode ser sinônimo de força de existir. Então, a alegria aumenta a força de existir. Então, quando nós nos alegramos, nós sentimos que estamos mais existentes, estamos mais vivos. E quando nós nos entristecemos, né, quando nós nos sentimos decompostos, nós diminuímos a nossa força de existir. Então, conatos está sempre oscilando entre um aumento de força de existir e uma diminuição de força de existir. Ou seja, um aumento da alegria ou aumento da tristeza, quando temos uma diminuição da força de existir. E logo a nossa perseverança no ser diminui. É um fato que a gente vê na nossa vida, no nosso trabalho também, como psicólogos, de quando as pessoas estão traumatizadas, tristes, né? Quando elas estão enfraquecidas, né? Elas têm uma vontade de parar de viver, né? E ao contrário, quando elas estão alegres, né? Elas sentem uma vontade de viver e viver mais. Então, essa é a ideia que o Spinoza fala do conatos, né? A força de existir, a força por perseverar no ser, que oscila o tempo todo. Então, isso é muito importante. Na medida que nossos corpos são complexos, a nossa força de existir está sempre oscilando. Sempre oscilando. Se a gente dorme pouco, a gente fica cansado, tristeza, né? Diminui a força de existir. Quando a gente descansa bem, a gente aumenta a nossa força de existir, e por aí vai. Daí a gente precisa criar, né, ideias adequadas para a gente compreender o que aumenta a nossa força de existir e o que diminui a nossa força de existir. Ficou claro, Gabriela, sobre o conceito de conatos? Ficou sim, professor. Obrigada. Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma pergunta? Bom, então vamos entrar então na segunda e na terceira tese, né, do texto. Se a primeira tese fala, né, da importância de sair da consciência para o pensamento, né, ou seja, buscar a materialidade das causas, né, por isso que o Deleuze diz, né, Spinoza é um materialista, né, é por isso que tem essas frases aí, né, que foram ditas para Spinoza, né, materialista, ateu, imoralista, né, porque são as palavras que, digamos assim, o Spinoza foi amaldiçoado na sua época, né, não só pela sinagoga, mas também por muita gente que o perseguiu, né, os cristãos também, não só os judeus. Então, eles acusavam Spinoza disso, né, de materialista, imoralista e ateu. E, de certa maneira, o Deleuze pega essas frases malditas, né, para mostrar o quanto o Spinoza é bendito, né, ou seja, o quanto que ele diz bem, dizer bem, né, bendito, né, bem dizer, como ele diz bem sobre a natureza do real. Né? Então, a gente viu um pouco sobre essa ideia do materialismo, né, dos corpos e do esforço de perseverar no ser, né, de como que o corpo e a mente é uma coisa só. Então, é muito interessante isso, né, para nós psis, né, de pensar essa materialidade do pensamento, né? Porque frequentemente a gente tende a pensar isso, né, que o pensamento só está na cabeça de cada um fantasia o seu próprio pensamento, é como se fosse uma caixinha que pode ser transformada, né? Só que Spinoza mostra, né, que a mente e o corpo são uma coisa só. Então, as relações que dizem respeito ao corpo também são as relações que dizem respeito à mente. Então, Spinoza nos ajuda a pensar, né, radicalmente uma clínica do real. O real onde pensamento e matéria são uma coisa só. Então, o materialismo de Spinoza é muito importante para a gente pensar o pensamento. Pensar o inconsciente do pensamento, né, as causas que produzem o pensamento. Agora, nesse segundo tópico, né, sobre Spinoza, o imoralista, né, como diz Deleuze, né, a gente vai falar um pouco sobre essa desvalorização, como ele fala do bem e do mal, em proveito do bom e do ruim. Então é meio como o Nietzsche, né, que a gente vai ver na próxima aula, que fala muito sobre a importância de ir além de bem e mal. Porém, como diz o Nietzsche no final da primeira dissertação do Genealogia da Moral, né, temos que ir além de bem e mal, mas isso não significa que ir
que é ir além do bom e do ruim. Então, substituir o bem e o mal pelo bom e o ruim. Bom, mas o que é isso? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que bem e mal são imperativos. Imperativos da moral. E a moral, né, diz respeito a códigos de conduta. E todas as culturas, todos os grupos humanos sempre têm códigos de conduta. E as culturas humanas criam formas de dizer que alguma coisa é boa ou ruim, mas muitas culturas, não todas, tendem a substancializar o que é bom ou ruim como bem e mal. Então, alguma coisa é bem em si ou mal em si. Particularmente a nossa cultura ocidental, muito influenciada pelo cristianismo, né? A gente tende a pensar que existe o bem e o mal. Isso se torna, na moral, um imperativo. E aí o Spinoza tenta mostrar, né, como que Spinoza vai desmoralizar a moral. Para quê? Para que a gente possa construir uma ética. Uma ética que vai além da moral. Então, se a ética é uma ciência da ação, a moral tem a ver com uma padronização da ação. Então, a ética é uma forma de problematizar essas formas de padronização da vida, que é a moral, para construir, né, sempre a ideia de construir, né? Assim como se constrói ideias adequadas, há que se construir uma ética das formas de vida singulares. Que aí a gente vai começar a construir uma ciência das ações que implicam valores de bom e de ruim, a cada vez ou para cada um. Bom, mas como é que é isso, né? Como é que Spinoza desmoraliza a moral? Ou seja, enfraquece essa força moralizante. Bom, ele começa com um exemplo forte, né, que ele discute em algumas cartas, né? Spinoza escrevia muitas cartas, né, para amigos, intelectuais da época, filósofos, matemáticos, cientistas. A correspondência de Spinoza tem cartas longuíssimas para vários cientistas, ele discutindo questões de física, química, biologia, astronomia. Spinoza era muito erudito na ciência da época. E também muitas, obviamente, cartas filosóficas, né? Ele troca algumas cartas com um homem chamado Blienberg, que era um cristão, se eu não me engano, anglicano. Tem até um capítulo nesse livro do Deleuze, Spinoza e Filosofia Prática, vocês podem dar uma olhada, que é o capítulo 3, chamado As Cartas do Mal. São as cartas do Spinoza Blienberg. Toda essa discussão que se aprofunda, né, que a gente vai fazer agora, sobre a questão do bem e do mal. Bom, nessas cartas a Blienberg, o Spinoza utiliza um exemplo que ficou bastante famoso, que é o exemplo de Adão, da história bíblica de Adão e Eva, né? Então, por que Spinoza utiliza esse exemplo, né? Porque é o início da moral judaico-cristã, tão importante para os europeus, que é essa ideia de que Deus diz para Adão que ele não pode comer do fruto da árvore do conhecimento, que é bastante curioso, né? Também a árvore do conhecimento, né? E diz que essa árvore vai matar, né, vai provocar a morte de Adão e de Eva. E aí o Spinoza discute esse exemplo, mostrando que o Deus que fala lá no jardim, que fala com Adão e Eva, ele na verdade não é um Deus moral, né, como os judeus e cristãos acreditam. Na verdade ele está dizendo para Adão, é claro que é uma história mítica, né, que nos faz pensar, ele está dizendo para Adão que não se deve comer do fruto, porque o fruto vai matar, né, Adão. Então significa que Adão terá um mau encontro com o fruto. Então ele não está dizendo que o fruto é mau. Ele está dizendo assim, Adão, se você comer do fruto, você vai morrer. Você vai se intoxicar, isso vai te enfraquecer. Isso vai te matar. Só que Adão, como ele é o primeiro homem, ele não tem conhecimento de como os corpos funcionam. Adão é o primeiro humano, logo ele é um bebê. Ele não tem ideia adequada nenhuma. Ele só vive no que Spinoza vai chamar de imaginação. Eu não falei sobre isso, né? Mas imaginação para Spinoza é simplesmente a consciência dos efeitos dos encontros de corpos. Então, eu vejo o meu computador aqui diante de mim. A visão do computador para os meus olhos marca os meus olhos, é uma afecção. A afecção dos meus olhos. Eu vejo vocês na tela. E isso é um efeito óptico, né? Então, isso é a consciência. Eu tenho consciência que vejo vocês, né? Então, eu recolho apenas efeitos. Mas eu não entendo como é que se produz a visão. Eu teria que estudar óptica para entender
como é que a visão se produz, correto? Então eu tenho que estudar para entender isso. Claro que a gente sabe isso porque todo um cabedal de cultura que nos explica isso, e a gente pode estudar. Agora, Adão não tinha nada disso, ele era o primeiro humano, então ele era um bebê. Ele era apenas alguém que recolhe efeitos, que precisa começar a construir na cultura humana noções comuns. Então, quando Deus diz para Adão, igual com um adulto fala para uma criança, não coma disso, a criança entende isso como um imperativo moral, não posso. Só que os pais não fazem imperativos morais, né? Os pais falam, olha, porque os pais têm mais experiência, se você comer desse fruto, você vai passar mal. Então, Adão, ele confunde ciência com moral. Então, daí a gente já vê a primeira pista para desmoralizar, para acabar com a moral. A ética não é um problema de obediência. A ética é um problema de conhecimento. É necessário não tanto obedecer, mas sim compreender. Então, a moral nasce da ignorância das causas. A gente só considera uma coisa boa, bem ou mal, né? Porque a gente ignora as causas. As causas que produzem determinados efeitos. Então, se a gente só recolhe efeitos, a gente tende a achar que uma coisa que nos faz mal é má. E se a gente só recolhe efeitos, a gente tende a achar que uma coisa que nos faz bem é boa, é o bem. Mas, na verdade, a gente só fala isso porque a gente desconhece as causas que produzem, em mim ou em algumas pessoas, alegria ou tristeza, ou o bom e o mal. Então, Adão, o ignorante, que confunde a orientação de Deus como um problema moral, mas que, na verdade, é um problema de conhecimento, que Adão ainda não tinha. Ele confunde ciência com moral. E esse exemplo é muito bom, assim, né, do Spinoza, né, que nos ajuda a entender que todos os encontros de corpos, e, obviamente, todos os encontros de mentes, todos os encontros de ideias, porque é a mesma coisa, todos os encontros têm a ver com uma relação de alimentação ou de envenenamento. Então, o fruto envenenaria Adão, mas o fruto da árvore da vida alimenta Adão. Então, veja, na história mítica, né? O fruto da árvore do bem e do mal, que vai envenenar Adão, e o fruto da árvore da vida, que vai alimentar, fortalecer, alegrar Adão. Então, Adão não conhece nem por que a árvore da vida faz bem para ele, nem por que a árvore do conhecimento faz mal para ele. Ele não entende. Então, ele toma as orientações de Deus, do Pai, como uma orientação moral, mas, na verdade, é uma orientação ética. É porque ele ainda não conhece as causas, o porquê. Então, esse é um exemplo geral de Spinoza, né, que toca fundo na imaginação, no imaginário judaico-cristão. Tocou muito fundo em Blinberg, que era cristão, né, para que Blinberg e os cristãos entendam, né, pudessem entender do que Spinoza está querendo dizer. Ele está querendo dizer, então, que os encontros sempre provocam em nós, sempre podem nos fortalecer ou podem nos envenenar. Podem nos compor ou podem nos decompor. Então, para Spinoza, ele quer substituir a ideia de bom e mal pela ideia do forte e do fraco, do saudável e do doente, do vital e do mortífero. Então, a ética de Spinoza vai desmoralizar, como eu falei, né, acabar com o juízo da moral, para mostrar o conhecimento ético. Então, que uma pessoa ela não é má, ela pode ser fraca, ela pode ser doente, ela pode viver uma vida mortífera, mortificada, mas ela não é má. Ela é apenas doente, fraca, vive uma vida mortífera. Da mesma maneira, ninguém é bom. A pessoa pode ser forte, pode ser saudável, pode ser vital. Então, ele substitui essas noções morais de bem e mal por noções éticas, de força e fraqueza, vitalidade e falta de vitalidade, saúde e doença. Então, vocês vejam, quando Spinoza faz isso, ele acaba com essa ideia moral, que é muito típica das culturas humanas, de separar as pessoas como se separa gado em boas e más. Aliás, é uma coisa que está muito forte na cultura contemporânea, né? De separar narcisicamente quem é do meu grupo e é bom, e quem não é do meu grupo e é mal. Então, a grande questão é, essa pessoa vive uma vida plena, sadia, ela vai até o limite do que ela pode? É uma frase que Spinoza também repete muito na Ética, né?
que todo corpo busca ir ao limite do que se pode. Ou seja, o limite do que se pode, da potência, é o limite da vida. Então, ir até o limite do que nós podemos é ir até o limite da nossa força. Ou será que a gente vive uma vida diminuída, uma vida enfraquecida, uma vida doente, uma vida mortificada, que não desdobra a nossa própria potência, uma vida apequenada? Então, veja, se a moral tende a separar as pessoas em boas e más, a ética não vai fazer isso. A ética vai tentar cartografar, mapear modos de vida. Então, existem modos de vida. Modos de vida muito diferentes. Então, o que é bom para uma pessoa pode não ser boa para outra. O que causa a saúde de uma pessoa pode não ser a saúde de outra. E por que isso acontece? Por que uma coisa que às vezes faz muito bem para mim faz mal para outra pessoa? Por isso, porque as pessoas vivem modos de vida distintos, porque elas têm corpos distintos. Então, uma coisa que fortalece uma pessoa pode enfraquecer outra. O que é veneno para mim pode ser alimento para outra pessoa. E vice-versa. Mas, de qualquer maneira, o mais importante na ética é a gente compreender o efeito geral de vitalização ou de mortificação. Então, a cartografar o que nos modos de vida fortalece os modos de vida e os enfraquece. Então, Spinoza sai dessa concepção transcendente moral, que é ter uma tábua de como viver, uma tábua moral, que diz para as pessoas, façam isso e façam aquilo. Não. É mostrar que a gente tem que compreender o porquê dessas tábuas. É uma coisa que o Spinoza também fala muito, né? Que o Spinoza discute a Bíblia, né, no livro Tratado Teológico Político, né? Então ele diz, por exemplo, que a lei de Moisés, né, que as 10 tábuas, né, dos mandamentos, né, ainda não é uma ética, porque ainda não explica o porquê, só diz o quê. Não matarás, não furtarás e tal. Né? Então você diz o que você não deve fazer, sempre de maneira negativa. Mas essa lei, segundo Spinoza, foi dada para pessoas que ainda não podiam, como Adão, compreender. Eram como que crianças. Então você tinha que dar uma lei para as crianças, ó, não faça isso, não faça aquilo, porque as crianças não têm condição de entender o porquê. Então, segundo Spinoza, a lei de Moisés foi uma lei boa para um povo ainda primitivo, um povo que tinha acabado de sair da escravidão, que estava acostumado à obediência. Então é por isso que as pessoas frequentemente aceitam reis, imperadores, né, alguém que mande nelas, que seja papai e mamãe delas, porque frequentemente as pessoas ou não têm capacidade de compreender, ou não querem também, né? É uma outra questão. Mas na época de Moisés era um povo ainda primitivo. Então, segundo Spinoza, a lei de Moisés prepara, do ponto de vista da consciência ou da imaginação, prepara o surgimento de uma lei mais elevada, uma lei mais desenvolvida, que segundo Spinoza é a lei de Cristo, né? Que implica em compreender os modos de vida, compreender aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Então, segundo Spinoza, a lei de Cristo é uma lei adequada, porque ele resume tudo em amar. Então, se você compreende o que é amar e o que é o ódio, veja, tem muita semelhança com Spinoza, né? Alegria e tristeza, né? Se você compreende o que é o amor e o que é o ódio, você vai constituindo noções comuns. Você não precisa decorar uma tábua de mandamentos. Basta amar. Se você ama, você vai construindo noções comuns do que é bom para alguém, o que não é bom para alguém, o que é bom para você, o que não é bom para o outro. Então, a lei de Moisés prepara a lei de Cristo, que é uma lei adequada. A lei de Moisés é uma lei ainda da consciência. É uma lei que se dá para crianças que não são capazes de compreender. Então, seria que a lei de Moisés é uma lei moral e os ensinamentos de Cristo são ensinamentos mais próximos da ética e da ciência, do conhecimento, que implica um esforço de cada um por compreender. Compreender o quê? Os seus próprios afetos. Tem exemplos muito interessantes e até hoje paradoxais, né, dos ensinamentos de Cristo, né, que ele diz assim, né, se você odeia uma pessoa no seu coração, você já matou ela. É engraçado isso, né? Porque Jesus está falando do desejo. Né? É muito próximo da psicanálise, né? Então, se você tem se você odeia alguém, você já deseja a morte do outro. E se você deseja, em algum momento isso acontece, né? Então, por exemplo, a gente está falando muito de racismo ultimamente, né? Existe um ódio racial tão forte na nossa sociedade que em algum momento pessoas morrem, e morrem todos os dias, como aconteceu agora com Moisés, né? Lá no Rio de Janeiro, né?
Então, uma hora isso acontece. Então, é como se Jesus dissesse, veja, escute o seu inconsciente, escute os seus afetos e tente compreendê-los. Porque se você não compreender, você vai ser escravo da sua imaginação, ou seja, da sua consciência. De achar, por exemplo, que os negros são maus. Claro, porque uma história, uma cultura produziu isso, né? A moralização das pessoas negras como pessoas ruins e os brancos como bons, né? Mas isso é pura imaginação. Então temos que sair da imaginação para compreender que não existe bem e mal em si. Existe aquilo que é bom ou ruim para cada modo de vida. Então substituir a moral pelo conhecimento dos afetos. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? E isso é bem mais difícil, né, professor? Porque, assim, tu pega a lei de Moisés que fala, não adulterarás. Aí, ok. Aí tu pega na lei de Cristo. Se você olhar para a mulher do próximo e desejar, já pecou. É muito mais difícil no sentido de que toca, como você falou, nossos afetos, os nossos pensamentos, né? Na outra, era só não fazer o ato. Agora eu tô debaixo de uma coisa que aqui dentro eu já tô errada. E é muito mais difícil. Aí também as questões das interpretações, né? Então a igreja cristã acabou, né, como diz o Spinoza e o próprio Nietzsche também, que a gente vai ver, interpretando moralmente os ensinamentos de Cristo, né? Quando Cristo diz assim que, se você olhou para uma mulher casada e desejou ela e já está pecando, né? Ele simplesmente está dizendo assim, olha, que bobagem vocês ficarem se preocupando tanto com o pecado, né? Tipo, só de pensar você já pecou. Não se importe tanto com isso. Tente compreender os seus afetos e tentar viver uma vida ética. Mas a igreja cristã interpretou assim, veja, você já é pecador. Você já pensou. Você nem pensou, no seu inconsciente você já está pecando. Você é pecador, está ferrado, tá vendido ao pecado, como dizia o Martinho Lutero, né? Muito influenciado por Santo Agostinho. Você já está vendido ao pecado, não adianta. Então, veja, é a moralização que a igreja fez dos sacerdotes, que a gente vai ver daqui a pouco, né? O que os sacerdotes fizeram com os ensinamentos de Cristo. E Cristo, obviamente, era super contra os sacerdotes, né? Os doutores da lei, né? Jesus era contra a lei, né? Foi por isso que ele foi morto. Né? Então, ele substitui a lei pelo conhecimento. Então, não é para você ficar se culpando, porque a culpa é uma doença também. É você compreender os seus afetos. Se você desejou a mulher do próximo, compreenda por que você desejou a mulher do próximo. Ela é bonita? Ela é interessante? É inteligente? O que te atraiu na mulher do próximo? Se você compreender isso, você vai compreender que tipo de mulher, por exemplo, você gosta. Né? Pode não ser aquela. De repente pode ser aquela, que às vezes você quer separar também, sei lá. A questão é você ficar se culpando, você compreender os afetos. É isso que as pessoas não entendem, talvez até hoje, nos ensinamentos de Jesus, e que Spinoza compreendeu muito bem, né? Spinoza diz coisas muito elevadas e muito fortes, até bastante mais elevadas do que o cristianismo diz sobre o Cristo, né, por exemplo. Ele diz que o Cristo é o modo infinito do atributo pensamento, é o logos, né? Mas isso é uma outra história. Então, segundo Spinoza, o Cristo ele compreendeu bem, de maneira adequada, os afetos. Por isso que ele ensinava as pessoas a não ficarem se mortificando, não ficarem se culpando, não ficarem se entristecendo. Né? Ele ensinava a alegria, né? A alegria de ser filhos e filhas de Deus, né? Ou seja, modos de Deus, para dizer como Spinoza. Né? Então, se Deus é ação, o esforço de perseverar na resistência é a alegria. E devemos perseverar na alegria. Então, essa ideia de pecado, culpa, a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco e amanhã também, falando do Nietzsche, né? A culpa, o sentimento de remorso, de culpa, é uma doença mental e física que nos entristece. Então, não nos temos que nos culpar, nós temos que nos compreender. Então, substituir a culpa pela compreensão. Mesma coisa que substituir a moral pelo conhecimento. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Até aí tudo bem sobre esse ponto 2? Talvez eu tenha ido um pouco rápido demais nessa questão. Então é isso, né? Frequentemente as pessoas se comportam, né, até hoje como Adão, ou como os fiéis lá de Moisés, né? Ou seja, elas querem mandamentos, elas não querem o esforço. Por que as pessoas querem mandamentos? Porque conhecer implica esforço, implica dedicação.
se conhecer os outros, conhecer a vida, implica muito esforço. Então as pessoas querem se comportar como crianças, elas querem receber ordens. Quer dizer, é mais fácil na consciência, na aparência, né? Mas como a gente está falando sobre o problema da culpa, do remorso, né, da má consciência, a gente vê que isso que parece fácil, na verdade, é muito difícil, né? As pessoas ficam mortificadas. Veja, por exemplo, o familialismo da nossa sociedade. Nossa sociedade é muito familista. Então as pessoas fazem tudo, né, para ficar obedecendo pai e mãe, né, obedecendo a família, obedecendo o que os outros querem. Só que às vezes o que os outros querem não é o melhor para nós. Agora, por que a gente faz isso? Porque tem vantagens, porque é mais fácil, porque é mais fácil de ser aceito. Mas isso que é mais fácil a curto prazo é mais difícil a longo prazo. Porque se você obedece ao outro sem saber se aquilo é bom ou ruim para você, você vai sofrer ao longo da sua vida. Então as pessoas frequentemente se submetem à autoridade alheia e sofrem a vida inteira por se submeter a regras e práticas que fazem mal para elas. Que fazem mal. Então o cristianismo fez muito isso, né? Porque o cristianismo, como eu estava falando, né, interpretou de maneira moral os ensinamentos de Cristo e criou essa ideia de que existem pessoas boas e más. Fazer, amar é bom, odiar é mal. Mas, assim, primeiro a gente precisa entender por que uma pessoa odeia a outra, por exemplo. Então, veja, e isso a psicanálise vai muito fundo nisso, né? E eu acho que a ética de Spinoza também nos ajuda a entender muito isso. Quando uma pessoa odeia, a gente precisa entender o porquê do ódio. Por exemplo, né? Voltando ao exemplo de Adão. Se Adão odeia o fruto da árvore do conhecimento, temos que entender o porquê. Por que ele odeia? Então, entender o porquê que nós odiamos algo ou porque nós amamos algo é o mesmo conhecimento. Então, é tão importante entender as nossas tristezas como compreender as nossas alegrias. É o mesmo conhecimento. Então, não é para a gente recalcar o mal, não é para a gente excluir o mal, é para a gente compreender o mal. Quando o mal é compreendido, ele automaticamente, né? Quer dizer, quando eu digo automaticamente, é claro que é um esforço, mas é um certo automatismo do pensamento da vida, que o mal se torna o bom para aquela pessoa, né? Aquilo que é mal com U, né? Não com L, né? Que é o contrário do bom. Então se torna o bom. Quando você compreende o que te faz mal, você simplesmente se afasta daquilo que te faz mal. Se você compreende, sei lá, numa terapia, numa análise, que certas relações te fazem mal, que você odeia algumas pessoas. Aí você vai falando, por que eu odeio tal pessoa? Por que eu odeio a minha mãe, meu pai, meu irmão? Aí você começa a compreender uma dinâmica de relações complexas que fazem mal para você. Quando você compreende, então, isso, você fala, então eu não preciso odiar a pessoa, gastar essa energia odiando essa pessoa. Eu simplesmente me afasto da pessoa ou me afasto de um tipo de relação para transmutar aquilo, né? Então, veja, é como na psicanálise. Compreender bem os afetos, compreender bem o ódio, é como compreender bem o amor, né? Então é uma questão de compreender, que implica esse esforço, né? De compreender o porquê que algumas relações se compõem e outras se decompõem. Alguma questão, pessoal, ainda sobre esse tópico 2? Porque agora a gente já vai se encaminhando para o tópico 3, né? Bom, se Spinoza, então, nesse sentido, é um imoralista, né, porque ele vai quebrar as tábuas da moral, né, e também, anteriormente, Spinoza é um materialista, porque ele vai mostrar que o material, o pensamento é físico, são as próprias relações de fisicalidade das coisas, né? Então, na continuidade dessa proposição, dessas proposições, a gente pode ir a conclusão, né, que o Spinoza ele busca afirmar, né, como a gente já está vendo, né, afirmar a alegria, né? A filosofia do Spinoza é uma afirmação da alegria e uma crítica das paixões tristes. Então, é o que o Deleuze chama de Spinoza o ateu, né, como ele foi chamado na época dele, né? Porque ele vai criticar essa ideia de um Deus transcendente, né, de um Deus papai, né, de um Deus separado, né, que traz tábuas, enfim, né, que moraliza, que separa o mundo entre bons e maus, né? Então, o Spinoza então vai afirmar um
uma filosofia da alegria e uma crítica das paixões tristes. Bom, a partir daí a gente começa já a entender um pouco esse vocabulário do Spinoza, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer. A alegria para Spinoza é sempre uma afirmação. Por quê? Porque a alegria é aquilo que compõe. Então veja, se a alegria é aquilo que nos compõe, significa que o conhecimento sempre alegra. Por quê? Porque o conhecimento implica composição. É aquilo que eu estava falando para vocês. Se numa terapia você fala dos seus ódios, das suas tristezas, dos seus sofrimentos, e você vai falando, você vai compreendendo. Se você vai compreendendo, você vai se alegrando. Porque você vai compreendendo, porque a compreensão é uma composição. Então você vai compondo, vai aumentando o conhecimento. Isso vai te alegrando, vai te dando maior liberdade. Isso é importante. Se Spinoza critica o livre-arbítrio, ele afirma a liberdade. São conceitos distintos. Então, livre-arbítrio tem a ver com... O livre-arbítrio é uma ideia de supermercado, né? É uma ideia de que eu posso escolher um produto ou outro, que eu sou livre para escolher um produto ou outro. Mas a gente viu que para Spinoza isso não faz o menor sentido, porque se você escolhe um produto ou outro, é porque você foi determinado afetivamente a escolher um produto ou outro. Então, por exemplo, se você viu muita propaganda na televisão de que o extrato de tomate é melhor do que o outro, você vai escolher aquele que você viu mais na televisão, porque é um bom produto, né? Então, frequentemente a gente compra um produto sem entender o porquê que a gente comprou, mas inconscientemente já houve muitas marcas materiais, compre tal produto é bom. A gente acha que é livre para escolher um produto ou outro, mas a gente desconhece as causas que nos levaram a escolher tal produto. Então, veja, quando Spinoza fala das causas em detrimento dos efeitos, ele está criticando o livre-arbítrio. Mas ele não está criticando a liberdade. Porque a liberdade é o conhecimento do seu próprio corpo e dos seus afetos. Se você compreende o seu corpo e os seus afetos, você descobre a sua determinação. A sua determinação de agir. Ou seja, aquilo que te alegra, aquilo que te fortalece. Então, se você compreende a sua determinação, isso é sua liberdade. Liberdade, então, é agir como você tem que agir. É agir conforme a sua própria natureza. Isso é ser livre. Então, significa que é não ser escravizado pela opinião dos outros, pela vontade dos outros, pelo desejo dos outros, mas é afirmar o seu próprio desejo, a sua própria determinação, a sua própria vontade. Mas para afirmar a sua própria vontade, você primeiro precisa se conhecer. Conhecer as causas que te determinam, as causas que te produzem. Então, isso é muito importante. Então, Spinoza critica o livre-arbítrio, que é uma ilusão para ele, uma ilusão da consciência. Mas ele não critica, muito pelo contrário, ele vai afirmar a importância da liberdade. E a liberdade é fruto do conhecimento do corpo e dos afetos. Então, se Spinoza afirma a alegria, é porque ele está afirmando, né, essa possibilidade de uma vida livre. Então, a alegria é o caminho de uma vida livre. Mas, para ter uma vida livre, é necessário a gente se livrar de tudo que nos torna escravizados. Daquilo que nos escraviza. E o que nos escraviza? As paixões tristes. Então, a gente viu que no pensamento de Spinoza existem paixões. Então, agora a gente entra num outro tópico, que são as ações e as paixões. Ação, como eu falei, é ser movido pela sua própria natureza. Então, um ser, quando está com fome, naturalmente busca alimento. Um ser que está com sono, naturalmente busca o descanso, o sono. Isso é a determinação, né? Isso é a natureza do próprio ser, é a sua singularidade, né? Mas, por outro lado, a gente pode ser conduzido pela vontade alheia, né? Pela vontade do outro, que diz assim, agora é a hora de dormir, agora é a hora de se alimentar, agora é a hora de fazer isso. Mas, às vezes, o nosso próprio corpo não quer aquilo. Então, ação é ser movido pela sua própria natureza. Paixão é ser movido pela natureza alheia. Obviamente, como somos um modo de Deus, nós convivemos com vários outros modos da natureza, nós somos o tempo todo movidos por outros corpos. Ou seja, nós também somos corpos apaixonados, porque somos movidos por outros corpos. Então, se a luz é muito forte, eu naturalmente fecho os olhos, né, para diminuir a apreensão da luz pelos meus olhos, né? Então, veja, é uma paixão do olho, é uma ação da luz e uma paixão do olho, que tenta diminuir a intensidade da luz. Então, os nossos corpos são movidos por paixões.
nossos corpos reagem a outros, né? Só que nós temos que distinguir nas paixões as paixões alegres e as paixões tristes. Então, isso é muito importante. Então, se Spinoza falar de ações e paixões, do lado das paixões, existem as paixões alegres e as tristes. O que significam paixões alegres e paixões tristes? Existem corpos que nos movem, que nos compõem. Então, a luz, eu ligo a luz e vejo os objetos, isso me alegra, porque eu posso compreender melhor o campo visual, ter noções adequadas do ponto de vista visual e me orientar melhor. Então, é uma paixão alegre. Mas se a luz fica intensa demais, fica cegante. E aí já gera uma paixão triste, porque eu não consigo mais ver nada. Tem luz demais, intensidade demais. Eu já não consigo ver nada. Então, existem paixões alegres e paixões tristes. Então, Spinoza vai falar da importância das ações, que é ser movido pela sua própria natureza. Ou seja, não pela exterioridade. É ser movido pela sua própria... Não vou dizer interioridade, né? Porque como a gente viu, a interioridade e a exterioridade para Spinoza é uma coisa só. A sua interioridade nada mais é do que uma dobra singular, uma dobra da própria exterioridade, mas é singular. Por isso que é sua, né? Perspectiva única, né? Mas a ação é isso, é ser movido pela sua própria natureza. A paixão é ser movida por outra. Porém, há bons encontros. Ou seja, há paixões alegres. Então, os bons encontros produzem paixões alegres e os maus encontros produzem ações tristes. Comer um alimento que me fortalece é uma paixão alegre. Comer um alimento que me enfraquece é uma paixão triste. Então, como os nossos corpos são compostos, a gente está sempre vivendo no meio das paixões. Aí que está o problema. Temos que discernir as paixões alegres das paixões tristes. E mais, buscar sair das paixões e ir para as ações. Então, é todo o esforço da ética. Discernir no campo das paixões as paixões alegres e tristes e poder, então, sair das paixões alegres para produzir afetos ativos. Produzir noções comuns, produzir conceitos, produzir conhecimento, ou seja, alegria. Produzir um conhecimento que te conduza, que é um conhecimento prático, né? Como a gente está vendo, tudo para Spinoza, o conhecimento é sempre prático. Sempre para aumentar a força de existir, a potência da vida. Então, a afirmação da alegria é, por um lado, a afirmação da ação, mas também a afirmação das paixões alegres. Porque qual é a importância das paixões alegres? O único modo de ser livre é usar como trampolim as paixões alegres. Porque uma pessoa que vive apenas nas paixões tristes, ele não sai do entristecimento. Por um motivo simples, né? Se a paixão triste é sempre um mau encontro, um envenenamento, uma decomposição, se você fica só nas paixões tristes, você vai só se decompor, só se decompor. Mas, se você tiver, no meio das paixões tristes, algumas paixões alegres, isso te permite fazer das paixões alegres uma defesa, um obstáculo para as paixões tristes, para que você possa encontrar a sua própria natureza. Então, por exemplo, eu posso não entender a área, mas se eu como um prato que eu gosto, que me faz bem, que me alegra, eu posso, então, tentar entender por que aquilo me alegra. E é isso, quando alguma coisa me compõe, isso aumenta a minha sensação de potência. E logo aumenta a minha potência de pensar e de agir. Então, sempre voltando para o paralelismo, né? A potência de pensar e a potência de agir é uma mesma potência. Então, se eu como um alimento que me alegra, isso aumenta a minha potência de pensar também. Eu posso entender, nossa, mas que prato bom, como é que ele foi feito, com que ingredientes? Aí, eu gosto de pimenta, ou eu não gosto de pimenta, eu gosto de tal ingrediente, não gosto de tal ingrediente. Então, é a paixão alegre que permite você sair das paixões e ir para as ações, para esforçar-se por... E, a partir disso, ter a ativa vem da sua própria natureza. Só que se a gente olhar bem para o nosso... Até aí, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma questão? Bom, isso teoricamente é bem interessante, mas se a gente olha para a nossa vida, se a gente olha para a história humana,
a gente vê que a humanidade ele é repleta de paixões tristes, que os grupamentos humanos, que as sociedades humanas são feitas basicamente na obediência, na ordem, na lei, na moralidade. E nós vemos, então, que a sociedade parece o tempo todo promover as paixões tristes. Então, aí, nesse momento que Spinoza, né, na ética, ele começa a ter uma crítica social e política muito intensa, que aparece tanto no livro dele da Ética, quanto no próprio Tratado Teológico Político, como também no Tratado Político, e em outras obras também. Então, ele começa, então, a partir dessa análise ética, a mostrar as consequências sociais e políticas das paixões tristes. E colocou uma pergunta aqui no chat. Sara está perguntando, somente as paixões alegres que permitem que passemos para as ações? Sim, Sara, somente as paixões alegres. Porque a paixão triste, ela não produz nada. A paixão triste, a tristeza só produz decomposição. Então, a gente não consegue formar noções comuns, porque não há nada de comum na decomposição. Então, é só a partir das... Então, por exemplo, o exemplo que eu dei da terapia, ou de fazer análise, né? Você está falando de paixões tristes, coisas que te entristecem. Mas, onde é que vem como é que a gente produz, numa situação terapêutica, paixões alegres? E, obviamente, alegrias ativas. Como é que isso é possível, frequentemente, com alguns pacientes que têm tantos sofrimentos? Ora, quando a pessoa começa a verbalizar de trabalho analítico, é um esforço. E todo esforço vem da própria pessoa. Então, veja, na análise, a gente não está interessado na voz dos outros, a gente está escutando uma pessoa singular. Assim, fale um pouco do que está acontecendo com você. Então, a pessoa começa... O esforço singular da pessoa de trabalhar, de pensar, de falar, já é um esforço, já é uma alegria, né, ativa, né? Além disso, antes dessa própria trabalho analítico, né, que acontece o tempo todo, né? Ou seja, a pessoa pode falar de um monte de sofrimentos, mas ela está elaborando, ela está trabalhando, ou seja, ela está produzindo noções comuns. Mas até antes disso, antes do próprio esforço de falar, o próprio fato de que num consultório, num setting analítico ou clínico, a pessoa é acolhida e ela pode ser escutada na sua singularidade, isso já é uma paixão alegre, uma paixão, veja. A pessoa chega no consultório e é acolhida, e ela pode falar sem ser censurada, sem ser criticada, com sigilo, pode falar o que ela quiser, isso já é uma paixão alegre. Isso permite a pessoa sair dessas paixões tristes, né? Ela pode falar de coisas muito tristes, mas ela tem uma paixão alegre ali, que é a paixão do acolhimento, que é a paixão da escuta. Tem alguém ali escutando ela, e que não vai julgar. Em segundo lugar, tem uma ação permanente na situação clínica, que é a ação do próprio sujeito, que sofre de falar. E ao falar, a pessoa está pensando. E ao pensar, ela está se esforçando por criar noções comuns. Às vezes são noções comuns que dizem respeito à vida dela. É um conhecimento ético sobre a vida dela. Então, só é possível sair das paixões tristes, Sara, aí está a grande questão. Só é possível sair das paixões tristes com, no mínimo, algumas paixões alegres. Então, veja, se algumas pessoas não têm nenhum espaço para ter nenhuma paixão alegre, elas podem se mortificar, se melancolizar, morrer mesmo. Né? E a gente vê isso acontecer. Quando não há nenhum espaço para respirar nenhuma paixão alegre, é muito difícil, é claro, né? Porque o nosso corpo é muito complexo, sempre tem algumas paixões alegres, né? E a pessoa pode morrer, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de situações sociais, de populações subalternizadas, né? Da importância, sei lá, a gente está falando muito de questões raciais, né? Eu tenho falado bastante sobre a questão da cultura para as populações negras, né? É muito importante porque é um espaço, né, para ter bons encontros e paixões alegres, mesmo num meio muito violento, né? Difícil, vão ter bons encontros, paixões alegres. Isso permite a pessoa sair, se descolar simplesmente das paixões tristes e aí tentar elaborar, né, as tristezas para construir alegrias, cada vez mais alegrias. Né? Então, não é possível sair das paixões tristes pelas paixões tristes. Só é possível sair das paixões tristes pelas paixões alegres, ou seja, pelos bons encontros, pelos encontros que nos compõem.
Porque quando a gente se sente composto, aí a gente consegue... Por que a situação analítica ou a situação clínica, ela faz tão bem? Porque frequentemente quando a pessoa está, por exemplo, na família, sofrendo mal, várias coisas na família, ou no trabalho, enfim, na sua vida, ela às vezes está com um pensamento perturbado, confuso, né? Então, na situação clínica, a pessoa pode simplesmente falar. E aí, os pensamentos vão se ordenando. Em virtude desse encontro, curiosamente, com o vazio, né? Mas é um vazio pleno, de escuta, né? Tem um desejo ali que te escuta, tem alguém que te escuta. Um desejo que quer te escutar, né? Então, você vê um bom encontro, né? Um outro que... Por isso, a situação transferencial é uma situação de amor, né? Como vai dizer o Freud, né? É uma situação de acolhimento. Então, você tem ali uma paixão alegre que te permite, que te fortalece. E aí, só de fato de ter o silêncio, o acolhimento, alguém que te escuta, isso coloca as suas ideias no lugar. As ideias vão entrando no lugar. Se você está num ambiente caótico que produziu a própria caotização do seu pensamento, do seu corpo, você não consegue colocar as ideias no lugar. Essas paixões são só paixões tristes. E é por isso que muitas pessoas, né, literalmente enlouquecem em situações de muito sofrimento. Elas não têm quase nenhuma paixão alegre, né? São só paixões tristes. Então, a única maneira de sair das paixões tristes é por paixões alegres. Mas isso não é tudo. É necessário construir ativamente, singularmente, alegrias ativas. Bom, mas como eu falava, a nossa sociedade é feita de... A nossa sociedade parece que se construiu, a gente vai poder aprofundar isso no Nietzsche na próxima aula. A nossa sociedade se define por uma sociedade que produz escravização permanente. E o Spinoza fala isso, né, de que na filosofia do Spinoza ele trabalha muito com 3 personagens conceituais, né, que o Deleuze gosta bastante, que são os personagens do escravo, do tirano e do sacerdote. O Deleuze fala, é a trindade moralista. Então, veja, a filosofia do Spinoza é uma filosofia muito elevada, muito do amor e da alegria, da ação e da atividade, mas é justamente porque a filosofia do Spinoza afirma a atividade, o pensamento, o conhecimento, a alegria e o amor, é que ela também tem um aspecto bélico, um aspecto de guerra, ou de máquina de guerra, como dizem Deleuze e Guattari, contra tudo aquilo que produz ódio, ressentimento, tristeza e paixões tristes. Então, se a vida se afirma pela alegria e pela atividade, tudo aquilo que vai impedir a vida de ser alegre, de ser viva, a vida vai se contra ela. Então, o aspecto bélico na vida, o aspecto crítico, o aspecto guerreiro existe, porque a vida é guerreira em si mesma, na medida que ela quer se afirmar. Então, a filosofia do Spinoza também tem um aspecto crítico, profundo, muito, muito crítico, de tudo aquilo que promove tristeza, adoecimento, enfraquecimento dos modos de vida. E aí o Spinoza vai, então, recolher esses personagens conceituais, o escravo, o tirano e o sacerdote, para mostrar como é que esses tipos conceituais, mas que também são tipos psicossociais, estão espalhados por todos os lados. Então vamos falar um pouco desses personagens, dessa trindade moralista, né? O escravo. O que é o escravo para Spinoza? Que nada tem a ver com a escravização econômico-política, que acontece há muitos séculos no Ocidente, em vários países, né? Então é isso. O escravo é aquele que, como eu falei, né, que obedece às leis dos outros, né? E por isso vive o tempo todo segundo as paixões tristes. Então, escravizado, né, no sentido conceitual, filosófico de Spinoza, e no sentido né, que a filosofia do Spinoza, a ética de Spinoza, é uma ética dos afetos, é a que vive a partir das paixões tristes. Então, ele se deixa levar pelas paixões tristes, né? Ou seja, basicamente é aquele que obedece, né, em vez de agir segundo a sua própria liberdade, segundo o seu próprio conhecimento. Então, uma pessoa que obedece vive o tempo todo a partir das paixões tristes, né? Ele vai sendo movido, em vez dele próprio se mover, né? Então, a gente pode dizer que na nossa sociedade há muitas pessoas que se consideram muito livres, né? Mas que, na verdade, são escravos. Escravas da moral, escravas dos imperativos, escravas da moda, escravas do capitalismo, escravas de discursos que as obrigam
E aí essa pessoa fala assim, se eu não tiver um tênis da moda, eu não sou ninguém. Se eu não tiver um celular caro, eu não sou ninguém. Se eu não tiver milhares de seguidores na rede social, eu não sou ninguém. Mas por que a pessoa acha que para ela ser feliz, ela precisa daquilo? É porque é um discurso, é um imperativo, uma ordem, que diz que você só vai ser alguém, só será feliz se você tiver o tênis da moda, o celular mais caro, milhares de seguidores e por aí vai. Então, isso produz nas pessoas, né, a escravização segundo um certo modelo. Né? A filosofia Spinoza o tempo todo vai mostrar que nós temos que criticar os modelos de vida para criar modos de vida. Então, criar modos de vida é criar modulações, formas únicas, singulares de ser. O escravo é aquele que se deixa pautar por modelos de viver. Seja assim e você será feliz. E aí, se a pessoa não consegue aquilo, ela sofre, ela se culpa, ela fica o tempo todo presa no ideal. Né? Por isso que a gente pode se livrar até das religiões, do cristianismo, de Deus, e ficar muito culpado. O capitalismo, por exemplo, né, como diz Walter Benjamin e vários autores, funciona igualzinho uma religião. Fica colocando para as pessoas imperativos, leis, mandamentos, e a pessoa se culpa se ela não segue aqueles mandamentos. Por exemplo, do sucesso, do dinheiro, do prazer, por aí vai. Mas, independente do capitalismo, em várias culturas, né, o Spinoza vivia numa sociedade capitalista, mas um capitalismo ainda não industrial, existem sempre formas de viver, né, que nos escravizam, né, que nos obrigam a viver segundo as paixões tristes. Então, uma pessoa que vive segundo as paixões tristes, ela vai estar sempre se submetendo, sempre se submetendo. Então, o escravo, segundo Spinoza, é aquele que vive o tempo todo na esperança de recompensa e no medo do castigo. Então, por isso que Spinoza, curiosamente, ele critica o afeto da esperança. Então, para Spinoza, o afeto da esperança é um afeto triste, é uma paixão triste. Por quê? Porque a esperança é você ainda esperar uma coisa boa, uma recompensa, que virá depois. Então, o Spinoza diz que a esperança ainda nos torna escravizados, né? Pela esperança de recompensa, né? Ou medo do castigo, né? Esperança e medo, né? São afetos muito típicos de pessoas afetivamente, né, escravizadas pelas paixões tristes. Né? Então, uma vida apequenada, uma vida enfraquecida. Bom, além do personagem do escravo, né, segundo Spinoza, há o personagem do tirano, né, que esse é ainda mais perigoso, né? Porque os escravos, segundo Spinoza, é a maior parte da população da época dele, ou da nossa época, né? Que vivem, né, segundo as paixões tristes. Não sei se é a maioria, mas pelo menos é o que a sociedade impõe à maioria. Né? Não sei se a maioria vive assim, as pessoas estão sempre lutando, né? Tendo paixões alegres para sair das paixões tristes. Mas, sem dúvida, há uma produção social, política, que impõe as paixões tristes. E quem é que impõe isso? Aí vem o segundo personagem, o personagem do tirano. Vocês estão escutando, pessoal? Então, Sim, professor. Então, o tirano é aquele que impõe as paixões tristes. O tirano é aquele que vive de explorar as paixões tristes. E por que o tirano vive de explorar as paixões tristes? É simples, né? Porque para ser um tirano, um déspota, você precisa o tempo todo promover nas pessoas esse afeto do medo e da esperança. O medo do castigo e a esperança da recompensa. Então, é aquilo que os romanos, no Império Romano, diziam, né? Pão e circo. Né? Então, dê para as pessoas alguma esperança de que elas vão receber uma recompensa, né? Mesmo se elas louvarem lá nos circos romanos a violência da Roma Imperial, né? Ou seja, a manutenção do próprio sistema de exploração da Roma Imperial. Então, dê para as pessoas migalhas, dê para as pessoas Big Brother, dê para as pessoas um auxílio qualquer, não dá educação, saúde para as pessoas, não dá um auxílio qualquer, que isso dá voto. Né? Então, veja, os tiranos estão aí, né? Até hoje. Né? A maior parte dos políticos são tiranos, no sentido que Spinoza fala. Né? Então, são pessoas que exploram as paixões tristes. O marketing. Né? O marketing, eu acho que já está mais do lado dos sacerdotes. A gente vai ver o porquê. Né? Os marqueteiros são mais os sacerdotes do mundo contemporâneo. Mas os tiranos, os políticos, né, estão aí. Né? Aqueles que exploram essas paixões tristes para manter o seu poder. Então, veja, o tirano é um personagem muito sombrio. Né? O tirano é aquele que só vive
porque existem pessoas que se submetem às paixões tristes, que vivem segundo as paixões tristes. Ele que explora as paixões tristes. Que, de alguma maneira, ele tem algum conhecimento disso, ele sabe o quanto isso é vantajoso. Não é à toa que, para poder ser um tirano, você tem que ser um escravo também, né? Ou seja, tem que ser uma pessoa que se alegra com as paixões tristes. Uma pessoa que se alegra com o entristecimento do outro. E alguém que se alegra com o entristecimento do outro é um vampiro. Ou seja, alguém que está morto e não sabe. Né? Que parece vivo, mas na verdade está morto. Né? Porque vive da doença, vive da decomposição. Por exemplo, a decomposição do laço social. Nesse tipo de política que a gente vive, né, do toma lá da cá, é um tipo de política que só pode produzir entristecimento geral. Né? Então, os tiranos vivem disso, né, dessa exploração das paixões tristes, que se alimentam disso. Né? E o terceiro personagem é o personagem do sacerdote. Né? O que é o sacerdote? Ou padre, como diz o Deleuze, né? O sacerdote é aquele que zomba e se indigna das paixões tristes. Curiosamente, os sacerdotes, em geral, eles parecem aqueles que vão contra as paixões tristes, né? Que vão criticar a escravização das pessoas, que vai criticar a tristeza, o ódio e tal. Mas, na verdade, ele vai criticar isso, né? Ele se indigna e zomba das paixões tristes. Isso produz o que nas pessoas? Mais entristecimento. Porque as pessoas vão ficar o quê? Culpadas. E aí que vem o poder sacerdotal. O poder sacerdotal está na culpa. Então, o sacerdote é aquele que zomba e se indigna das paixões tristes para melhor sorvê-las, para melhor ter poder sobre os outros. Então, veja, desses três personagens, o escravo, o tirano e o sacerdote, é o tirano e o sacerdote que exploram os outros. O escravo é aquele que se deixa explorar pelas paixões tristes. E o tirano, o sacerdote, é aquele que explora as paixões tristes dos outros, para poder melhor explorar os outros. Para ter um mínimo um sentimento, um falso sentimento de potência. Potência sobre os outros. Então, se o tirano domina os outros pelas armas, pela espada, pela força, o sacerdote é aquele que domina os outros de maneira sutil, pelas palavras, pelo pensamento, pelo discurso, pelos afetos também, né? O sacerdote é um tipo de personagem muito curioso, né? O Nietzsche fala isso na terceira dissertação da genealogia da moral, né? O sacerdote é um tipo de personagem muito complexo, que o Nietzsche se interessa muito, né? O Nietzsche diz assim, né? É um personagem complexo que eu me interesso pela complexidade, mas ele é um tipo muito perigoso. Porque ele é um tipo inteligente, hábil, né? É um tipo que vai destilando a falta, o ressentimento, a culpa, e que vai explorando isso nos outros. Ou seja, ele tem um prazer de produzir a tristeza no outro. E para quê? Para isso, para ele ter um sentimento mínimo de potência, de poder sobre os outros. Algumas perguntas que vocês colocaram aqui no chat, né? Então, a Sara perguntou aqui, são os tiranos que criam os modelos de viver, certo? Sim, sem dúvida. Né? Na verdade, todos nós tendemos a criar modelos, né? Que são fixações, né? Mas, sem dúvida, que os tiranos impõem a nós, né? Os modelos de viver, mas também os sacerdotes. Então, como eu falei, de maneira diferente. O tirano impõe modelos de viver para a vida prática, social, econômica, para nos dominar, digamos assim. E os sacerdotes, eles impõem modelos de viver, às vezes eu tenho dúvida, assim, me parece que o sacerdote ele não necessariamente impõe modelos de viver, mas frequentemente, nesse sentido que Spinoza fala, né, ele critica até os modelos de viver, mas só para ficar nessa crítica vazia, né, nesse prazer de promover a indignação, a zombaria, a crítica do que existe, né. É parecido com o que o Nietzsche fala na terceira dissertação da genealogia da moral. O sacerdote ele fala mal da vida para propor uma outra vida que não existe. Então ele amaldiçoa a vida real. É para isso que o sacerdote existe, para falar mal da vida real. É por isso que a gente vê os pregadores nas igrejas, frequentemente eles são muito aguerridos para criticar um monte de coisas, né? Porque se eles vão amaldiçoando a vida, amaldiçoando a vida, amaldiçoando a vida. Às vezes eles nem impõem modelos nenhum. Claro que frequentemente eles impõem os modelos deles lá, do grupinho deles, para eles poderem, né, explorar melhor os outros, cobrar dízimo e várias outras coisas, né, explorações afetivas, econômicas, políticas e várias formas. Mas frequentemente você vê que esses sacerdotes, que são de vários tipos e não só religiosos, eles estão aí mais para amaldiçoar a vida,
né, para criticar a vida, né, para zombar. Então, por exemplo, na contemporaneidade a gente vê muito esses fenômenos, por exemplo, do coach, né? O coach é meio sacerdote, né? Os marqueteiros também são meio sacerdotes. O coach é aquele que está criticando tudo. Ah, você vive uma vida de loser, você vive uma vida de perdedor, você não é ativo o suficiente, você não produz o suficiente, não ganha dinheiro o suficiente. Então ele vai zombando da vida daquela pessoa para que aquela pessoa entre, obviamente, num certo modelo, né? Que é o que ele acha que é o melhor, né? Que no fundo é uma vida de escravo, né? Ficar preso a certas ideias não problematizadas, né? Então, assim, tem muitos tipos de sacerdotes, né? A gente tem esse modelo mais, historicamente, que vem da religião, particularmente da religião cristã, mas tem muitos outros na contemporaneidade, né? Que vivem segundo esse modo de vida ressentido e que produz entristecimento, né? O Alan está perguntando se para Spinoza só tem esses 3 modelos, né? Ele é uma espécie de cartografia que Spinoza faz, né? De tentar encontrar esses tipos, né? Mas, veja, são os tipos das paixões tristes. Porque para as paixões alegres só há um tipo, que é o homem, a mulher, né? O humano livre. E, obviamente, que o humano livre ele vai inventar infinitos modos de ser. Então, a liberdade implica não ter modelo, mas pelo esforço de inventar modos de existir. Então, só por ter modelo, a gente já vê que é um problema de paixões tristes, né, de imposição. Então, Ana Clara perguntou se o sacerdote é o dissimulado, sem sombra de dúvida, né? Porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. É por isso que o Nietzsche fala isso no Genealogia da Moral. O sacerdote sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está produzindo culpa, ressentimento, entristecimento, né? Isso que a gente vê nas religiões cristãs frequentemente. O Nietzsche tem uma frase, o Nietzsche é bom de frases, né? O Nietzsche tem frases fortes, assim. O Nietzsche diz assim: acreditaria muito nesse Redentor, que o cristianismo fala, se os cristãos parecessem remidos. Então, tipo, eles são tão tristes, como é que ele vai acreditar nessa redenção deles se eles são tão tristes? Né? E o sacerdote sabe muito bem disso. Então, ele sabe que ele produz tristeza, porque sem a tristeza dos fiéis, ele não tem poder. A Clara está dizendo que o sacerdote parece o personagem do Napoleão em Revolução dos Bichos. É verdade. O chefe lá da manada de porcos, né? Se bem que o Napoleão talvez seja mais o tirano, né? Mas eu teria que voltar ao livro para ver a semelhança entre o tirano e o sacerdote. Né? Frequentemente, esses modelos também, né, se trocam também, né? Às vezes um personagem pode acumular 2 ou 3 funções. E, de certa maneira, é isso, né? O tirano e o sacerdote também eles têm um lado de escravo, né? Claro, porque eles são também escravos das paixões tristes, deles mesmos, né? Porque ter prazer no entristecimento dos outros nada mais é do que uma forma de envenenamento, né? Você se torna o próprio veneno para o outro. Né? É uma vida venenosa, como eu falei, vampírica. O Giovanni diz que não entendeu a relação do marketing com o sacerdote. Né? É simples, né? O marketing é como os coaches são marqueteiros. O marketing, ele quer produzir em você a esperança de que se você tiver um produto, você vai ser feliz. Mas, inconscientemente, ele está dizendo, se você não tiver produto, você vai ser triste. Então, o marketing, ele vende a ideia de que para você ter alegria, você precisa consumir algo. Então, o marqueteiro, ele é como um sacerdote, ele vende uma promessa de salvação, ou uma promessa de alegria, mais modestamente. Né? Vai te vendendo várias promessinhas de alegria, vai gerando em você esperança, de que se você tiver algo, você vai ser feliz. Ou medo de que se você não tiver, você vai ser um perdedor. Então, o marqueteiro é o sacerdote contemporâneo, mas existem muitos outros, como falei, os coaches, né? E aquele coach lá que subiu a montanha lá com o pessoal, parece uma coisa meio de igreja, o pessoal quase morreu lá, né? Uns discursos completamente malucos, assim, né? Tipo, subir a montanha para ter força na vida. Mas o que isso tem a ver? Ser ativo na vida tem a ver com subir a montanha? Ou tem a ver com pensar corretamente, né? Viver corretamente? Pois é, mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma questão sobre esses tipos psicossociais que nós falamos? Bom, então se existem esses 3 personagens, né, que, como eu falei, são formas de Spinoza cartografar, mas a gente poderia multiplicar os tipos. As formas de mapear são múltiplas, né? Então essa é apenas uma cartografia que o Spinoza faz. Evidencia para nós o quê? Que a maior parte da humanidade, como ele fala, lutam
a maior parte da humanidade luta pela sua servidão como se fosse pela sua liberdade. As pessoas lutam para serem escravos, né? Então, o Deleuze e o Guattari vão retomar, do ponto de vista da psicanálise, essa frase com muita radicalidade, né? O Wilhelm Reich, também no livro dele, Psicologia das Massas do Fascismo, ele vai falar isso também, né? De que as pessoas lutam pela sua servidão como se fosse pela sua libertação. Elas lutam para serem escravos. Isso é uma pessoa que todo ano lança um iPhone novo, ela vai e faz fila assim, de vida para comprar um iPhone novo. Para quê? Porque o mercado disse isso para ela, os marqueteiros disseram isso para ela. Ela vai ser feliz, assim, ela se endivida, faz de tudo, né, para ter aquilo. Então as pessoas lutam pela sua servidão como se fosse pela sua salvação. O que é uma inversão completa, né? Porque o esforço, a luta, é para a vida, é para a alegria, e não para a tristeza, né? Então vocês vejam a situação grave em que a nossa sociedade, né, desde a época de Spinoza e muito antes, né, e até hoje, que vivemos, né, é a luta pela servidão. As pessoas lutam para se escravizarem a discursos, ao outro, ao ideal do outro. E é por isso que o pensamento de Spinoza, né, que afirma o esforço de viver, o conatos, que afirma a importância de criar noções comuns, de conhecer a ética como ciência da ação, né? Como é que essa ética de Spinoza vai fazer uma crítica, e tem esse aspecto bélico, tem esse aspecto crítico. Vai fazer uma crítica de tudo que perverte a vida. E o que perverte a vida? O ódio, o ressentimento, a culpa, né? Então, o ódio é uma tristeza, né? O ódio é uma sensação de tristeza, né? Que tem, o ódio, segundo a definição de Spinoza, o ódio é a tristeza com a consciência daquilo que nos entristece. Então, mas veja, consciência, né? Mas é preciso ainda entender aquilo que te entristece, né? Então, a pessoa que é de uma religião, odeia uma pessoa que é de uma outra religião, né? Ela tem consciência de que ela odeia o outro por ser de uma outra religião, mas a questão é por que ela odeia? Ela teria que se aprofundar para entender o porquê desse ódio, né? E para isso, se livrar do ódio, né? Então, o ódio, o ressentimento, né, que é você culpar os outros, né? O outro é o culpado pelos seus sofrimentos, pela sua tristeza. Ou a culpa, né, de você se acusar a si próprio, né? Eu sou o culpado, a responsabilidade é minha, eu sou um miserável, né? Minha vida não presta, eu não penso nada direito, eu não faço nada direito, né? Então, é uma negação da vida, né? Então, o ódio, o ressentimento, a culpa, é uma negação da vida. Porque você não tem que negar aquilo que você é, sentir culpa por aquilo que você é. Mas se afirmar não é essa coisa boba que o capitalismo coloca para nós, gente. Se afirmar, eu sou isso e pronto. Não. Se afirmar é afirmar quem você é e buscar compreender-se, né? Buscar uma vida livre e ativa. Isso implica um esforço de conhecimento, é claro. Isso é ética. Então não existe ética sem esforço, né? Sem trabalho, sem dedicação. Então, essa dedicação também é uma dedicação que se dedica a criticar tudo aquilo que nos enfraquece. Uma crítica do ódio, do ressentimento e da culpa. Então, toda essa crítica, então, não é uma crítica vazia, né? Não é uma crítica só de criticar o outro só para ter um prazer narcísico de me diferenciar do outro. Não, não é isso. É uma crítica que se funda numa profunda teoria, como a gente está vendo, né? Uma teoria das afecções e dos afetos. Ou seja, uma teoria das mudanças nos corpos, dos efeitos das afecções, das misturas de corpos, e também uma teoria dos afetos, né? Nossos afetos vão oscilando entre a alegria e a tristeza. E a partir da alegria e da tristeza, todos os outros afetos também. O Spinoza ele faz uma tábua de afetos, né? Definições de afetos muito minuciosa, né? Que está no livro 3 da Ética. Sobre o livro 3 da Ética, ele fala sobre a origem e natureza dos afetos. Então ele vai discutir vários, não sei se todos, mas muitos tipos de afetos, né? Então, toda essa crítica de Spinoza se baseia numa teoria das afecções ou dos afetos, para que a gente possa, então, entender a nossa potência. E como é que Spinoza define a potência, né? E a gente vai indo para a conclusão, né, da nossa aula, né? Como é que Spinoza define a potência, né? Isso é muito interessante, né? Que é uma palavra muito utilizada na contemporaneidade, potência. O que é potência para Spinoza? Potência para Spinoza é a potência de ser afetado. O que faz muito sentido, né? Porque se nós somos uma dobra de uma vida imanente, de uma vida singular, nós somos um modo de Deus ou natureza, obviamente
substância, Deus ou natureza. E nós somos uma parte dessa ação universal. Então, nós somos afetados. Então, na medida que nós somos uma essência singular desse todo, nós somos afetados pela ação. No entanto, como nós somos um modo, né, que tem uma atividade, uma singularidade própria nesse todo, a gente pode preencher a nossa potência de ser afetado com ações ou com paixões. Nós podemos preencher essa potência com as nossas ações singulares, com aquilo que é próprio da nossa natureza, ou a gente pode preencher a nossa potência de ser afetado com paixões, com aquilo que vem de fora. Então, aquilo que diz respeito à natureza do outro corpo. Então, os exemplos que eu dei sobre o capitalismo, né? Quando a pessoa ela sofre um imperativo, uma compulsão de consumo, de comprar certos produtos, certos objetos, ela está agindo segundo a determinação de um outro corpo. Por exemplo, a publicidade, o marketing, que diz para você comprar tal produto. Então, a sua potência de ser afetado está sendo preenchida por afetos, por ações, por direções que vêm do outro corpo, e não da sua potência singular. Então, por isso que é uma paixão. Então, você pode preencher a sua potência com paixões, com aquilo que vem do outro. Mas também você pode preencher a sua potência, essa potência de ser afetado, com afetos ativos, ou seja, você pode se afetar a si próprio. Como assim? Como é possível se afetar a si mesmo? Pelo pensamento. O pensamento é aquilo que permite que nós nos afetemos a nós mesmos. Mas sempre lembrando, né, que pensamento e corpo, pensamento de extensão, mente e corpo são uma coisa só. Então, o esforço de pensar bem, é também automaticamente é a mesma coisa que o esforço de agir bem. Então, o esforço de pensar é um esforço também. Então, você pode preencher a sua potência singular, a sua essência singular, com afetos ativos, ou seja, com pensamentos e ações suas, ativos, que dizem respeito à sua própria singularidade, ou seja, aquilo que é bom para você. Mas também é possível você preencher a sua potência afetada com aquilo que vem do outro. Mas aí você vai viver uma vida escravizada, uma vida diminuída, que é movida pelo desejo do outro. Então, as ações derivam da minha essência. As paixões derivam do exterior. Então, a conclusão, né, é que, na ética do Spinoza, nós devemos nos esforçar para agir, e não sofrer. Agir, ou seja, agir segundo a minha própria essência. Conhecer aquilo que me alegra, aquilo que me fortalece, aquilo que me compõe. E elaborar noções comuns cada vez mais elevadas, cada vez mais complexas, cada vez mais precisas e adequadas, né, que é o termo que Spinoza utiliza, noções adequadas, que preencham a sua potência de agir e de pensar. E cada vez mais diminuir, né, porque excluir é impossível, né, porque nós vivemos sempre em relação com outros corpos, né, com outros modos de vida, mas diminuir as afecções que vêm das paixões. Não excluir, porque isso é impossível, mas para que as paixões sejam circunscritas, que fiquem apenas na superfície. Né? As perguntas, né, que o Deleuze coloca, né, sobre a ética do Spinoza. Né? Então, o problema ético que se coloca é: como alcançar paixões alegres? Como é possível alcançar paixões alegres? Então, veja, ainda não é ação, as paixões alegres. Então, como alcançar as paixões alegres? Né? Para Spinoza tem a ver com selecionar encontros. Então, na medida que você vai vendo o que te alegra e o que te entristece, você vai selecionando. Você ainda não entende por que um fruto te causa bem ou um fruto te causa mal. Mas se você vai sentindo na superfície que um te causa alegria e outro tristeza, você vai selecionando aquilo que... Mas ainda é pouco, porque para selecionar bem é necessário conhecer. Aí vem a segunda pergunta, né? Como formar ideias adequadas? Então, como formar as ideias adequadas é necessário experiência. Não é assim que a ciência faz? Os cientistas experimentam, fazem experimentos no laboratório. Então, é uma vida de experimentação. Fazer da vida um trabalho de conhecimento. Então, a nossa vida cotidiana, os lugares onde a gente circula o nosso trabalho, a nossa família, com os nossos amigos, com as nossas relações, com a natureza, enfim, com tudo. Fazer da vida uma constante experimentação, no sentido tanto artístico quanto filosófico, científico, né, racional.
Então, formar ideias adequadas, né? A partir das paixões alegres, formar ideias adequadas. E a partir disso, a terceira pergunta, né? Como se tornar consciente de si, de Deus e das coisas? Essa é uma ideia mais avançada que está no livro 5 da Ética, né? Que o Spinoza vai falar do terceiro gênero de conhecimento, que ele chama de beatitude, que é uma ideia que se inspira muito na mística judaica, que é a ideia de você se tornar um com Deus, né? Que é um pouco o que a filosofia do Spinoza está dizendo, né? Que é você ter afetos ativos, ideias ativas, que vêm da própria essência de Deus. Então, como se tornar consciente de si, de Deus e das coisas, né? Então, aí já não é mais a trindade moralista, né? Que o escravo, o tirano, o sacerdote, é a trindade ética, e não da moral. Porque é se tornar consciente de si, conhecer uma ideia adequada de si próprio, ter uma ideia adequada do absoluto, de Deus ou natureza, e ter uma ideia adequada dos outros modos, das outras coisas. Então, é uma trindade ética, né? Então, como se tornar consciente de si, de Deus e dos outros. E perceber que você, Deus e todos os outros fazem parte de um único todo. De uma única unidade ética e vital. Então, veja, é necessário, então, a partir de ideias adequadas, você chegar no terceiro gênero, que isso é uma outra história, né? Vocês podem ver lá no livro 5 da Ética como é que o Spinoza propõe isso, né? De chegar num terceiro gênero, onde você chega numa noção adequada da essência das coisas, da substância, da produção de Deus ou natureza. Então, são essas três perguntas, né? Buscar ter paixões alegres em vez de paixões tristes, primeiro momento da ética. Então, selecionar os bons encontros para ter paixões alegres. Em segundo lugar, a partir desse sentimento de composição das paixões alegres, formar ideias adequadas, ou seja, ter afetos ativos, ideias ativas, ações. E, por fim, né, o terceiro gênero, né? Então, sair do primeiro gênero, ir para o segundo gênero de conhecimento, né? Que o Spinoza fala de 3 gêneros de conhecimento, né? Que é a imaginação, que tem a ver com viver nas paixões, a razão, que tem a ver com formar ideias adequadas, e o terceiro gênero que ele chama de ciência intuitiva, que é esse nível da beatitude, que é você formar uma ideia adequada de si, de Deus e de todas as coisas, que tem uma alegria profunda, uma alegria plena, né? Primeiro, segundo, terceiro gênero de conhecimento, né? Então, veja, independente do nível, independente desse esforço, porque é um esforço, é um trabalho de ter uma vida livre, né, e de compreender, a ética tem a ver com a imanência, né? Então, a ética tem a ver com uma vida imanente, né, que afirma o todo, que afirma a própria vida, e também diz o Deleuze, né, que é uma conquista do inconsciente, ou seja, daquilo que vai além da superfície, além das marcas, que tem a ver com a profundidade das causas. Então, o inconsciente é uma conquista. Então, o inconsciente não é dado. Quer dizer, o inconsciente é dado, mas ele tem que ser produzido também, ele tem que ser conquistado. Então, a partir daí, eu deixo esse link, esse gancho para o próximo texto. Ah, não, a gente ainda vai ver o Nietzsche, né? Mas depois a gente vai voltar um pouco a essas ideias do Spinoza no Nietzsche, e do Nietzsche, que a gente vai ver amanhã, no texto do Deleuze do Guattari, Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos. O Deleuze retoma um pouco essas ideias, tanto do Spinoza quanto do Nietzsche. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão sobre a aula de hoje? Sobre esse último ponto também? Então, beleza. Então, amanhã, então, a gente vai discutir o texto da segunda dissertação da genealogia da moral do Nietzsche, tá? Então, amanhã, leiam um texto, tá? Porque o nosso cronograma é curto, a gente só vai ter amanhã para discuti-lo, né? Imagino. E é isso. Então, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.